Você se considera pobre? Quais são as maiores crenças que travam a sua prosperidade? Hoje vamos falar sobre alguns medos e incertezas que a maioria das pessoas tem, e eu tenho certeza que é por conta disso que elas não têm uma vida financeira saudável. Muito boa noite, sou Adalto Flávio, o engenheiro das finanças. Se você está conosco ao vivo na estação 4, a energia que conecta, já manda o seu WhatsApp 16 99770 5143. Se você participa da comunidade Seja Rico, Seja Próspero, já manda a sua pergunta. O grupo está aberto. Mande os seus questionamentos, mande a sua mensagem, mande também aquela questão que tanto te impede de ter uma vida rica e próspera. Se você está acompanhando esse vídeo pelo YouTube, já se inscreve no canal e entenda que ao vivo são todas as terças-feiras, das 18 às 19 horas, na estação 4. Deixe seu comentário. Quais são as principais crenças que você acredita que travam a sua prosperidade? Se você ainda não está na comunidade, vai lá no Instagram, @Seja Rico, Seja Próspero, clica no link da bio, entra na comunidade. Assim que você entrar, você já vai receber gratuitamente o meu e-book, O Segredo para Cultivar a Prosperidade. Então já vamos ressignificar uma crença que muita gente acha que empaca. Muita gente tem ela como dianteira ou norte da sua vida, que é: eu preciso de educação financeira. Mas ser rico não é para todo mundo. Essa é uma verdadeira mentira e, ao mesmo tempo, é uma crença muito forte. Muitas pessoas, na verdade, semana passada, a gente falou bastante a respeito das mentiras sobre o dinheiro, e o programa de hoje é praticamente uma continuidade, porque agora a gente precisa entender que tudo que a gente viu não dá para desver. Se a gente passou para o próximo nível, a gente ou olha tudo que a gente aprendeu de cima, ou entende que tudo aquilo que poderia ser nosso está fora do nosso alcance. Então eu costumo falar que toda vez que você olha para o futuro, ele muda. Então você é a própria ferramenta que pode desenhar, o próprio lápis, a própria caneta que escreve a sua história e pode desenhar o seu futuro. Mas existe a crença que para alguns é mais fácil, outros é mais difícil. Por que essa crença existe? Se você tem ideia de qual seja, já deixa seu comentário, manda, o grupo está aberto para receber as suas perguntas. Se você está acompanhando pelo YouTube, já deixa o seu comentário. Quem sabe no próximo vídeo a gente já consegue comentar a respeito disso. E se você está participando ao vivo e ainda não está lá na comunidade, manda o seu WhatsApp para a rádio 16 99770 5143. Quando a gente fala de ambiente, na verdade, quando a gente fala não, eu falo muito sobre isso, e tem muita gente que quando conversa comigo vem me perguntar a respeito. O ambiente é crucial na tomada de decisão. Então, se você está num ambiente que só tem pessoas com pensamentos difíceis, você será a próxima. E se você não tem esses pensamentos difíceis, o que você está fazendo lá? Essa é uma crença de pertencimento. Não, mas eu sou daqui. Por exemplo, tem muita gente que fala que é pobre que sustenta o rico. De certa forma não é mentira. Vamos lá.
Quando a gente tem uma mentalidade rica, a gente pensa nas oportunidades de construção. Quando a gente tem uma mentalidade pobre, a gente pensa nas oportunidades de destruição. Mas vamos lá, destruir é muito mais fácil do que construir. Vamos colocar aí uma construção simples de uma casinha. Todo mundo sabe como é que faz uma parede, né? Tijolo a tijolo, a gente vai lá, coloca a argamassa, coloca o tijolo, depois argamassa de novo, coloca o outro tijolo em cima. É muito fácil construir uma casa, né? Não, não é fácil. Às vezes o modo que a gente fala de construção é bem simples, mas quando a gente realmente leva a questão ao seu princípio, à sua identidade, à sua realidade, principalmente quando vai construir alguma coisa que vai ficar ali para sempre, ou pelo menos por muitos e muitos anos, a gente sabe que não é simplesmente colocar argamassa, colocar tijolo, colocar argamassa, colocar tijolo. Tem todo um procedimento. Você tem que limpar o local, aquele local tem que ter uma estrutura para receber o peso da sua parede, que posteriormente tem que receber o peso da viga que vai sobre a parede, que posteriormente vai receber a laje e vai receber o telhado. Ou seja, quando a gente vai construir uma casa, a gente começa de cima para baixo e não ao contrário. Todo mundo pensa que todo mundo começa pela fundação. A execução é pela fundação, mas o planejamento é pelo telhado. A gente tem que entender quais são todas as forças que vão fazer com que o nosso telhado possa vir abaixo, e todo aquele peso tem que ser suportado por uma laje, que tem que ser suportado por uma viga, que tem que ser suportado por uma parede ou um pilar, e tem que ser suportado por uma fundação. Na teoria, tudo começa com o planejamento. E as pessoas ainda não entenderam isso. Elas preferem pelo jeito mais fácil. Concordo que o nosso cérebro é uma ferramenta indispensável, né? Se a gente não tiver cérebro, a gente não pensa. Mas ele também é alguma coisa ali que nos impede de fazer loucuras, nos impede de arriscar, nos limita a certas questões, como o próprio risco. Quanto maior o risco, mais o nosso cérebro pode congelar. O que a gente faz para conter esse tipo de coisa? A gente tem que praticar certas coisas com maior risco, para aquilo se tornar comum para o nosso cérebro e ele entender que o nosso corpo é apto, porque senão ele vai querer te fechar num casulo, vai te deixar quentinho, vai querer que alguém te traz comida na boca e pro resto da vida é o que ele precisa, que seu corpo esteja confortável. Então, quando a gente fala de inteligência, a gente fala que é um inferno. A inteligência, na verdade, é um inferno. O paraíso é o comodismo. Porque o paraíso, vamos pensar lá comigo. Se você agora estiver vamos olhar para os desenhos. Toda vez que tem um desenho, a gente fala de férias, a gente fala de paraíso, a gente fala de descanso, a gente imagina aquela praia com areia branquinha, com o vento soprando, aquele vento geladinho da maresia, aquelas ondas que vão, que vêm, para você fazer o quê? Poder tirar um belo de um sono, não é verdade? Se você ficar quietinho, aquele arzinho gelado, aquele calorzinho que te deixa mal acostumado, perto de umidade para você, seu corpo respirar bem, você vai passar o dia inteiro dormindo. E na verdade você vai deixar de aproveitar uma onda, você vai deixar de aproveitar uma caminhada na praia, você vai deixar de aproveitar várias coisas, porque o sono ele é feito para descanso do corpo. Quando a gente trabalha muito, a gente só quer descansar. Mas e aí?
a gente quer descansar para o resto da vida? Eu tenho certeza que uma semana depois, se estiver lá parado da mesma maneira, com a mesma coisa, você não vai suportar mais o sossego. A não ser que você já cansou muito nessa vida e não quer viver mais nenhum tipo de risco. Mas do contrário, você vai levantar, você vai tentar fazer alguma coisa diferente. Então, o que é paraíso para você? Quando a gente fala de paraíso, a gente pensa em algo confortável. E isso é o que mantém a gente no mesmo lugar. E quando a gente fica no mesmo lugar, a gente não faz nada diferente. E isso continua do mesmo jeito para o resto da vida. Então, quando a gente fala que a inteligência é o inferno, é porque ela nos expulsa de certos paraísos que nos tira do conforto. Eu falo que eu não tenho ideia de quantos paraísos eu já fui expulso, porque a gente aprende algo até certo momento e depois aquilo que não é mais verdade para você, ou você não tem, aquilo já não faz mais sentido, ele acaba te expulsando, ou seja, algo que você acreditava, você não acredita mais. Então hoje a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Já tem gente aqui mandando seu boa noite no grupo, já tem gente mandando a sua perguntinha, então daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Agora são exatamente 18 horas e 14 minutos. Cansado de lidar com a parte burocrática do seu negócio? A Arbus cuida disso para você. A Arbus Contabilidade oferece soluções práticas e eficientes, garantindo que você possa focar no que realmente importa, fazer seu negócio prosperar. Contabilidade para empresas prestadoras de serviços, estratégias tributárias para médicos e profissionais da área da saúde, além dos serviços básicos como abertura e legalização de empresas, declaração de imposto de renda de pessoa física e proteção patrimonial e planejamento sucessório através de uma holding familiar para proteger o seu legado e garantir um futuro sólido. www.arbuscontabilidade.com.br. A Arbus Contabilidade fica na Rua Visconde de Abaeté, número 336, no Jardim Sumaré, em Ribeirão Preto, São Paulo. Entre em contato pelo telefone e WhatsApp 16 3630 3021. É mais fácil do que você imagina. Siga @Arbus Contabilidade nas redes sociais e inscreva-se no canal do YouTube. Jamais queira menos, se você pode mais. Quem está aqui com a gente, é claro, como sempre, a Viviane Figueiredo, contadora e fundadora da Arbus, minha esposa, a mãe do filho rico. Logo o Ricardo vai colocar o áudio para a gente ouvir. O Paulinho, lá de São Sebastião do Paraíso, está sempre aqui com a gente, já mandando o seu boa noite, estou firme e forte aqui te ouvindo. Muito obrigado pela audiência. A Estação 4 aqui também está conectando com o mundo todo e isso nos deixa muito felizes. O Claudinei, meu cunhado, está sempre aqui prestigiando também. Logo já manda o áudio aqui que ele já encaminhou aqui no grupo. A Letícia da Certificadora Império já mandou o seu áudio. O Rafael, como sempre, já colocou as suas perguntas. Não perde um programa, um amigo, um usufruidor assíduo da comunidade Seja Rico, Seja Próspero. Se você ainda não faz parte da comunidade, vá lá no Instagram, clica no link da bio e assim que você entrar na comunidade, você já recebe o meu e-book, O Segredo para Cultivar a Prosperidade. Você tem que entender como que a gente planta essa sementinha da riqueza para cultivar tanta prosperidade, que nada mais é compartilhar aquilo que a gente tem em abundância, seja saúde, seja conhecimento, seja alegria, seja dinheiro. Tem como compartilhar dinheiro? Tem como compartilhar dinheiro, sim. Vamos entender que uma das crenças, assim como eu já falei no começo, o pobre sustenta o rico. Vamos desenhar da seguinte forma:
O rico, por que ele é rico? Porque ele acumulou muito dinheiro. Pelo menos o rico, para mim, eu tenho vários tipos de riqueza. Mas a maioria das pessoas, ela subentende que riqueza é só acúmulo de dinheiro. Então vamos olhar para a riqueza de acúmulo de dinheiro. O rico, ele acumulou muito dinheiro. E como que ele acumulou muito dinheiro? Eu gosto muito dos Segredos da Mente Milionária, porque esse livro, ele revela vários arquivos de riqueza, vários tópicos para a gente pensar por que a gente tem uma mentalidade rica e o que nos leva a ter uma mentalidade pobre. Quando a gente entra nesse contexto, trazendo para a questão que a gente está falando aqui agora, que o pobre sustenta o rico, o rico, quando ele tem muito dinheiro, ele ganhou muito dinheiro com alguma coisa. Então, provavelmente ele vendeu. E tem alguns arquivos de riqueza lá, tem um em específico, eu não lembro qual, mas tem um arquivo que ele fala que o rico, ele sabe vender o teu produto. E o pobre, ele tem uma crença limitante que impede ele de mostrar o quanto que ele é bom. Porque quando a gente fala o quanto que a gente é bom, para muitas pessoas soa arrogante. E não é arrogância. Se você é bom, você tem que mostrar o porquê que você é bom. O mundo tem que te conhecer e tem que usufruir daquilo que você fornece. E se isso acontece, você pode unir o útil ao agradável. Por exemplo, eu adoro falar de finanças. Não tem o porquê eu não vender esse tipo de serviço para as pessoas que querem ter uma vida financeira saudável. Então, se eu gosto de fazer aquilo que me faz bem e isso pode me gerar um retorno, por que eu vou ser taxado como arrogante? Por que eu não posso vender com maestria esse tipo de serviço? Então, quando a gente olha para esse tipo de conceito, a gente vê que pessoas que acumularam muito dinheiro, elas conseguiram entender a métrica de como vender bem. E venda, gente, é uma das primeiras profissões do mundo. Todo mundo vende alguma coisa. Se a gente se produz simplesmente para sair de casa, a gente já está vendendo a nossa imagem. E quando a gente olha isso dessa forma, a gente vê que pessoas que acumularam muito dinheiro, na verdade, elas se expuseram mais ao risco. Qual que é o risco? O risco de ser defamado, o risco de alguém chegar para você e falar: não, isso aí não vai dar certo, não, quase ninguém faz isso, por que você está fazendo isso? Isso é loucura. Pessoas que não têm capacidade para fazer o que você faz, com certeza vão falar que você está fazendo algo que não deveria ser feito. E isso aí te impede de prosperar. O Rafael já mandou aqui uma excelente noite e já fala que a mentalidade é o que realmente rege seu jeito de ser, principalmente financeiramente. Muito bem pontuado, porque eu falo que você olha para o dinheiro da mesma forma que você olha a sua vida. Uma crença que ouvimos muito, gostaria de saber a respeito, a sua opinião: dinheiro na mão é vendaval. Isso é típico do brasileiro. Todo brasileiro, isso já virou música, é tema de muitos programas, e dinheiro na mão é vendaval. Você acredita nisso? Tem áudio aí, Ricardo? Vamos olhar os áudios aqui, que eu vou falar um pouco mais sobre o que realmente é vendaval na mão de alguém que não sabe usar bem o seu próprio dinheiro. Vamos ouvir os áudios do pessoal que mandou hoje. Papai, sempre vou assistir seus programas. Te amo, beijo. Parabéns, meu cunhado. Tudo de bom, sucesso aí no seu programa. Oi, Padrinho, tudo bem? Beijo, te amo. Oi, Otávio, você. E eu não falo que as crianças são o futuro do nosso mundo, porque não é só do nosso país, é o do nosso mundo.
E eu fico muito contente porque às vezes as pessoas pegam e falam que família não entra na jogada, e quase sempre as famílias entram para te derrubar. Mais uma vez lembrando, você toma rasteira de quem está perto, você não toma rasteira de quem está longe. Então tome cuidado com as pessoas que estão perto de você. Mas a família, ela tem uma força motriz muito grande para te impulsionar. Quando você quer o bem de alguém, você ajuda aquela pessoa até a ficar longe da bagunça que ela mesma vive. E isso aí é muito forte. Quando a gente olha para esse tipo de informação, a gente começa a repensar várias coisas que mantêm a gente no mesmo lugar. Então, o Giovanni, o filho rico, está sempre comigo. Eu busco ele na escola antes de vir para cá e ele já vem perguntando: papai, que hora mesmo que é seu programa? Porque ele gosta de ficar ouvindo. E isso é muito gratificante. Você ser o super-herói das pessoas que você mais ama. Então, quando eu sei que ele está em casa ouvindo o papai falar, já compensa todo o esforço de estar aqui falando para todos vocês. Então, o que eu compartilho aqui com vocês é bônus. É isso que a gente tem que começar a imaginar. O bônus são para as pessoas que a gente quer alcançar. Agora, o porquê que você realmente sai de casa, o porquê que você faz aquilo que você faz. E é claro, aqui como sempre, meu cunhado, o Claudinei, sempre aqui compartilhando a atenção com a gente, a Letícia sempre colocando, minha filhada, a Bia, o irmãozinho Henrique. Imagine como que a cabeça dessas crianças ouvindo esse tipo de conteúdo vai se formar para quando chegar ali na adolescência, que é uma fase crucial que divide, né, a criança do adulto, que aí quando ele vai para a juventude ele já vai começar a se arriscar. Imagine se essas crianças empoderadas com um tipo de raciocínio que a gente promove aqui, quantas oportunidades eles podem trilhar, né? Quais caminhos eles podem trilhar, quantas oportunidades vão aparecer para eles. E diferente de muitas crianças que ficam ali só assistindo televisão, só jogando o seu videogame e não quer nada com nada. Esse fim de semana mesmo, a gente estava jogando Banco Imobiliário. E o Giovanni, ele adora jogar esse tipo de jogo. E eu vejo que ali, assim como o Cash Flow do Robert Kiyosaki, como que ele entende o que ele precisa para ganhar o jogo. Ganhar o jogo não é só derrubar os adversários. Ganhar o jogo é você construir o seu império. Se você tem adversário ou não, isso aí é uma consequência. Como a gente vive em sociedade, a gente sempre acaba tendo os adversários ou as pessoas que vendem as mesmas coisas que a gente. Mas a gente tem que dar atenção para o que o outro faz ou o que a gente faz. Então, quando a gente começa a jogar o Banco Imobiliário, o verdadeiro intuito é você fazer o seu monopólio, é você construir as suas casas, os seus hotéis, os seus shoppings, é você fazer com que todo mundo que passe por aquela avenida compre de você, se parar na sua casinha, que ela te pague um aluguel, ou seja, sendo fiel ao que o Robert Kiyosaki sempre diz. Para você ser rico, você precisa obedecer a única regra que existe no livro Pai Rico, Pai Pobre, que é acumular ativos. Se você tem ativos e eles vão gerar dinheiro no teu bolso, quanto mais ativos você tiver, mais liberdade financeira você vai ter. Aqui o Júnior tá aqui com a gente também. A Patrícia, olha aqui, a Patrícia também é uma grande amiga.
A Patrícia, eu falo que é a Patrícia do Reginaldo, né? O tiozão. Gente, adoro essas pessoas que estão sempre com a gente. Tá falando aqui, ó, pura verdade que você falou sobre família e como quebrar o ciclo da família invejosa. Família com crença de escassez. Na verdade, a gente não precisa quebrar ciclo nenhum. A gente só precisa seguir o nosso rumo e deixar que eles sigam o deles. Se eles quiserem andar junto com você, parabéns para eles, porque é você que está rumo ao seu objetivo. E se tiver outras pessoas com um objetivo igual, quanto mais pessoas estiverem em um mesmo propósito, mais longe você vai chegar. Agora, se eles não querem andar junto com você, aí sim abre caminho para que as pessoas falem, e a gente não pode se preocupar com isso, porque se a gente está com foco no nosso objetivo, é ele que a gente tem que seguir, doa quem doer. Então, se você quer vir comigo, venha. Se você não quiser, eu vou do mesmo jeito, eu vou chegar lá. E ela sempre aqui tá mandando um abraço com o tiozão Reginaldo, um grande abraço, Patrícia, Reginaldo, foram muito importantes ali num ciclo da minha vida, e estão com a gente até hoje. Isso aí que é importante, isso aí que eu falo que é construir riqueza. Construir riqueza, gente, você pode construir vários tipos de riqueza. É claro, quando a gente olha para o caminho das finanças, a gente fala de acúmulo de dinheiro, mas não é só dinheiro. O dinheiro é só ferramenta, ele é um meio para que você alcance os principais objetivos da sua vida. E eu vou falar assim sobre o dinheiro na mão, que acaba sendo sempre vendaval, mas antes disso eu quero falar que são quase 18 horas e 30 minutos. Nada desvaloriza mais um veículo do que um volante gasto e um ar-condicionado fraco, não é mesmo? A Casa dos Volantes RP tem a solução para o seu carro subir de nível. Lá na Casa dos Volantes RP, eles trabalham com volantes novos no modelo original, mantendo a integridade e a beleza que o seu carro merece. Também são especialistas em ar-condicionado automotivo. Já pensou em sair de lá com o volante novo e o carro gelando como se tivesse acabado de sair da concessionária? Não é apenas estética, é saúde e valorização para o seu veículo. Seu carro bonito por dentro e gelado por completo. Leve seu carro para quem entende. A Casa dos Volantes RP está na rua Padre Euclides, 875, nos Campos Elíseas, em Ribeirão Preto, São Paulo. Chame pelo WhatsApp 16 3625 1559. Qualidade e preço justo você encontra lá. Casa dos Volantes RP, o conforto que você merece dentro do seu carro. Quando a gente olha algo que impacta muito forte em algum critério, vamos olhar para dinamite. Uma vez a gente fazendo o estudo filosófico da coisa, né? A gente começou, eu tive um amigo, um irmão que ele falou sobre um dos maiores prêmios e como que esse nome foi impactante em determinado momento. Vamos olhar para a dinamite. A dinamite, ela faz um estrago gigante, certo? Mas vários empreendimentos só foram possíveis porque alguém inventou a dinamite. Então, a gente pode usar tudo para o bem e para o mal. Só que quando a gente fala em algo que realmente gera um impacto muito grande, a gente pode falar que é um vendaval, certo? Quando a gente olha para o contexto de vendaval, a gente só vê estrago. A gente vê as forças da natureza que se juntam e tudo que tem pela frente ela devasta. Então isso é um vendaval. Quando as pessoas não sabem lidar com o dinheiro e elas repentinamente têm o dinheiro em mãos, elas fazem muitas cagadas, elas fazem escolhas erradas,
porque elas não estão acostumadas a lidar com dinheiro, elas, na verdade, na maioria das vezes nem sabem o seu propósito em relação à sua própria vida. Então, todas as escolhas ruins com uma ferramenta poderosa como o dinheiro pode vir à tona. E isso causa um estrago imenso. Tem muita gente aí que ganha na loteria e passam-se os anos, fica mais pobre do que estava antes de quando ganhou na loteria. Por que que isso acontece? Porque a inteligência, ela, como qualquer tipo de músculo do nosso corpo, ela precisa ser treinada, ela precisa ser fortalecida, ela precisa de uma repetição para que aquilo faça com que o nosso inconsciente se torne consciente. Então, até chegar um momento que a gente tão produtivo inconscientemente que a gente nem nota. É como respirar. Então, você faz aquilo como se nem precisasse mandar o seu cérebro falar para o seu pulmão respirar. Quando a gente fala sobre dinheiro, é a mesma proposta. Por quê? Porque quanto mais você vai trabalhando, por isso que eu falo que a importância não é a quantidade, sim a ação. Claro, não você pode ter problemas financeiros por causa de muitas coisas, mas não é só por falta de dinheiro. Não é só por falta de dinheiro. Muitas vezes você tem problemas financeiros porque você não sabe lidar com o dinheiro. Então, qualquer quantia que vai entrar na sua mão, você vai fazer um estrago imenso. E isso, para muitas pessoas, é um tremendo de um vendaval. Então, quando a gente fala aí de dinheiro na mão é vendaval, a gente precisa ressignificar. Porque dinheiro na mão é poder. Dinheiro na mão é alavanca. Dinheiro na mão é ferramenta, dinheiro na mão é caminho, dinheiro na mão é escolha. Se você estiver preparado em qualquer momento que esse dinheiro vir para sua mão, você não vai fazer um vendaval. Você, na verdade, vai soprar para onde o seu objetivo quer te levar. Ou seja, o seu maior sonho. Você vai soprar naquela direção. Você, na verdade, é a bússola que te leva a alcançar o seu objetivo. Então você tem que estar muito bem aferido, você tem que estar muito bem preparado. Rafael fala aqui também que quando pensamos em liberdade financeira, um gatilho aprendido é um montante gigantesco de dinheiro e patrimônio. Mas como realmente podemos dizer que temos liberdade financeira? Vamos olhar da seguinte forma. O que é ser livre financeiramente? Cada um tem um contexto. Claro, quanto mais dinheiro você tiver, mais poder aquisitivo. Mais poder aquisitivo não quer dizer que você é livre. Quanto mais poder, vamos olhar lá na Marvel, né? Quanto maior for o seu poder, maior a sua responsabilidade. E isso é verdade. Então, você tem que entender qual que é o preço da tua liberdade. Se você vai querer se prender a certo tipo de poder, porque você vai se tornar responsável por algo. Quando a gente olha dessa maneira, a gente começa a olhar um pouco mais, com mais delicadeza o que é liberdade. Quando a gente fala de liberdade financeira, não é só poder comprar tudo que você quer, porque o ser humano, enquanto ele é vivo, ele tem uma infinidade de possibilidades, uma infinidade de quereres, né? Todo mundo quer alguma coisa, mas realmente a gente quer? Então, quando a gente para ali, respira, que eu falo que é uma das ferramentas para a gente não ter uma compra compulsiva, né? Aquela compra imediata que realmente... Não, respira. Porque quando a gente olha para o nosso cérebro, é bater ou correr. Mas na verdade, a gente precisa respirar.
Enquanto a gente respira, a gente oxigena todas as células, olha para todos os lados e vê a nossa real situação. Então, quando a gente fala de liberdade, o que te faz respirar tranquilamente? O preço da liberdade, vamos agora colocar em quantitativo, vamos entender assim. Se eu tenho um padrão de vida, a maioria das pessoas entende que padrão de vida é o quanto que você ganha. Na verdade, é o quanto que você gasta. Se você tem um padrão de vida elevado, o preço da sua liberdade vai ser elevado. Se você tem um padrão de vida baixo, o preço da sua liberdade vai ser mais baixo. Então, a verdadeira riqueza é você poder viver a vida que você quer viver. Não é ficar preso a essa vida, porque se você fica preso a um padrão, você não pode aumentar, não pode baixar. Então, você precisa aí entender qual que é a sua margem de possibilidades. Então, vamos entender ali, você tem um padrão de R$2.000 por mês. Então, seus gastos somam R$2.000 por mês. E você pode fazer isso para qualquer quantia, tá? Entenda que você pode ter um padrão de vida de 2.000, de 5.000, de 10.000, de 50.000. Estou falando para que você coloque para a sua realidade. Vamos colocar aqui R$2.000, que é o contexto que a gente pode usar como base de cálculo. Então, você tem um padrão de vida de R$2.000 e você, para suprir as suas necessidades, você precisa ter um patrimônio de ativos que te gere aquela renda. Então, eu sempre faço essa continha básica. Se você tiver um patrimônio que te renda 1% ao mês, aquele patrimônio vai te gerar um retorno. Esse retorno precisa de ser pelo menos de R$2.000. Aí você se torna livre daqueles R$2.000. Mas e se meu padrão é um e eu quero viver outro? Então você tem que ir em busca do padrão que você quer alcançar. Você pode se tornar sim livre em percentual, mas é o que você quer alcançar? Dalton, eu quero dinheiro para não ter que pensar e sempre comprar o que eu quiser e fazer o que eu quiser e tá. Qual que é o esforço que você vai fazer para alcançar tudo isso? Você vai pagar o preço por esse esforço? Esse é o preço da liberdade. Quando a gente vai quantificar, pense sempre no seu padrão de vida. O patrimônio, ele tem que gerar patrimônio de ativos, porque muita gente tem muito patrimônio aí, mas é tudo patrimônio passivo. Então tem carro, casa, mas usufrui da casa, usufrui do carro, muita gente fala assim, eu tenho alguma coisa aqui, ali, se eu quiser eu vendo e pago as minhas contas. Tudo bem, mas tem que entender que tudo gera um contexto. Então a gente chama isso de passivo. Agora, quando você tem um ativo, você consegue, com o dinheiro daquele retorno, você consegue pagar todas as suas contas. Agora são exatamente 18h41. Você sabia que é possível assinar documentos, acessar sistemas do governo e emitir notas fiscais com mais segurança e praticidade? A Império Certificação Digital é especialista na emissão de certificados digitais A1 e A3, garantindo agilidade e confiança para você e sua empresa. Na Império, você escolhe a solução ideal para a sua necessidade. Certificado A1 com validade de 1 ano e certificados A3 com validade de 4 meses, 1 ou 2 anos. Além do moderno certificado A3 em nuvem, que garante mais controle, mais segurança e a praticidade de usar seu certificado onde estiver, no computador ou no celular. Todo o nosso atendimento é feito por videoconferência, rápido, prático e totalmente seguro, sem deslocamento e sem complicação.
Com o certificado digital, você tem mais segurança, validade jurídica, economia de tempo e redução de custos, tudo ao seu alcance. Entre em contato agora mesmo pelo telefone e WhatsApp 16 99632 9020 e garanta já o seu certificado digital. Siga @Império Certificadora Franca no Instagram. Império Certificação Digital. Tecnologia, confiança e praticidade para o seu dia a dia. O Júnior ele colocou uma frase aqui que eu acredito que a maioria das pessoas já ouviram. Na volta a gente compra. E aí muitas vezes na volta a gente nem passava pelo mesmo caminho só para não ter que comprar. É verdade ou não é? Nisso, o Júnior hoje está começando o seu canal, o Júnior da Logify. É esforço. A gente tem que fazer um esforço para ser recompensado. A questão é como que a gente faz esse esforço. Esse esforço é ruim ou esse esforço é bom? Se a gente considerar que a gente faz o que a gente gosta, vai ser um esforço bom. Se a gente fizer o que a gente não gosta, será um esforço ruim e isso pode ser frustrante e acabar te limitando. Rico é uma pessoa gananciosa e perigosa. Como quebrar esse paradigma mental? Vamos agora pensar da seguinte maneira. Muita gente não quer ser rica porque as pessoas que elas entendem, que elas enxergam com muito dinheiro, são pessoas gananciosas, são pessoas que fazem o mau uso dessa ferramenta. Tem muita gente que trabalha na destruição, porque de certa forma o caos ele é bem organizado. Para você viver dentro de um caos, você só precisa mudar a sua mentalidade. E a vida é caos. Enquanto a gente pensar que a vida é aquela calmaria, que todo mundo vai ficar paradinho, que todo mundo vai ficar sossegado, que ninguém vai mexer com você, isso aí é um verdadeiro de um inferno que, se você tiver nesse marasmo, você não vai sair dele porque você acredita que aquilo é o certo. Na verdade, para cada um tem um tipo de certo. Eu não estou aqui para dizer o que é certo e o que é errado. Mas eu tenho certeza que você não constrói nada em algo que esteja parado. Porque se está parado, vai continuar parado. Então por que você vai construir alguma coisa ali? Nem uma estrutura é inerte. Então ela precisa de movimento para se manter em pé. Então se você começa a analisar dessa forma, com certeza você vai começar a entender que certas coisas não valem a pena. Para muita gente, rico, ganancioso é uma referência. E vamos entender que ganância é diferença de ambição. Você ser ambicioso é você ter um objetivo e fazer tudo para alcançá-lo. Quando você fala de ganância, é você querer a qualquer custo. E aí você não se importa com o outro, na verdade você não se importa nem com você mesmo. É a mesma coisa a prática da inveja. Uma pessoa invejosa, né, que a Patrícia pontuou aqui, o que é inveja? Inveja é a pessoa não querer que você tenha algo. Então ela está pouco se lixando com a própria vida. Ela é tão medíocre, ela é tão pequena, ela vive tanto na escassez que ela não suporta a ideia que você tenha algo. E quando ela não suporta essa ideia, ela pratica inveja. E inveja é muito perigoso, porque esse tipo de pessoas às vezes estão do nosso lado e a gente só vai perceber a hora que a gente toma rasteira. Então eu falo que quando a pessoa te paparica muito, tem coisa errada, né? A pessoa ela tem que ser realista, ela tem que ser verdadeira, doa quem doer.
Então, se você não aguenta a verdade, isso pode atrair pessoas invejosas para perto de você. Toma cuidado com isso, então. Então, quando a gente fala de ganância e ambição, são coisas totalmente diferentes. Às vezes, você tem uma referência muito ruim sobre pessoas muito ricas e acredita que todas as pessoas sejam iguais. Quando a gente fala de cultura, que isso também é algo que a gente precisa desconstruir muitas vezes, eu falo que o Brasil tem uma cultura muito rica, riquíssima mesmo, uma diversidade muito grande, mas com toda a diversidade vem os seus problemas. Por quê? Porque se tem muitas pessoas que pensam de maneiras diferentes, a maioria delas querem impor o pensamento delas para você. Elas não vivem com a condição que eu penso diferente, está tudo bem. Se ela pensa diferente, ela quer que você pense da mesma maneira que ela. Então ela pode pensar diferente, mas você não. Entendeu como é que funciona? E isso faz com que a nossa cultura entre para um buraco. Por quê? Porque a nossa cultura, ela teve um esforço gigantesco para nos trazer até aqui. E ao invés de muitas pessoas fortalecerem que essas pessoas, mesmo na dificuldade, mesmo mesmo com vários obstáculos, elas conseguiram alcançar o objetivo delas, e muitas vezes o objetivo delas é a sua vida. Quando a gente pensa dessa maneira, a gente tinha que fortalecer e viver essa intensidade de uma outra forma. E não que não deveria ter acontecido. Se não tivesse acontecido, você não estaria aqui. Então, muita coisa de ruim e de bom aconteceu e você está aqui por conta disso. E quando a gente começa a olhar mais para as coisas boas do que para as coisas ruins, não é questão que você vai ser favorável ao que aconteceu de ruim. Ao contrário, você tem que lutar para que isso nunca mais aconteça. Mas você não pode ficar vivendo só das coisas ruins. Você precisa entender o que isso gerou para que você pudesse ter o que você tem. Então, quando chega muitas famílias que fizeram riqueza, fizeram fortuna, às vezes da tristeza de outras famílias, o herdeiro dessa família, ele sempre vai ser visto como uma pessoa ruim. Por quê? Porque ele herdou aquilo, ele não teve o próprio esforço, aquele dinheiro foi sujo. Olha quanta crença que a gente tem sobre dinheiro. Aquele dinheiro foi sujo, aquele dinheiro não deveria nem estar ali. E a pessoa que veio depois de tudo isso que aconteceu, que tem a oportunidade de ressignificar todo o contexto, que tem a oportunidade de fazer diferente com uma ferramenta poderosa que é o dinheiro, ela vai ser cada vez mais impactada pelas pessoas que não queriam que ela tivesse o que ela tem. E aí muitas vezes a pessoa não tem nada de ganância, ela continua tendo a ambição de fazer cada vez mais, mas ela é vista como uma pessoa gananciosa só porque ela visa ela em primeiro lugar. E como eu falo aqui para vocês, pague-se primeiro. Se você não pagasse primeiro, quem que vai fazer o que precisa ser feito para que você tenha uma boa vida? Agora são exatamente 18 horas e 51 minutos. Sua empresa precisa vender mais? Seu Instagram não traz clientes? Seu curso ainda não saiu do papel? Então presta atenção. A Logify, assessoria de marketing digital, cria toda a sua estrutura digital do zero, do site ao tráfego pago, da área de membros do seu curso até as vendas acontecendo de verdade. Somos especialistas em marketing digital, produtos digitais
automações, redes sociais, inteligência artificial e funis de vendas completos. Aqui, você não recebe promessas. Você recebe estratégia, estrutura e resultado. Quer lançar seu curso? Criar um produto digital ou atrair mais clientes todos os dias? A Logify resolve. Rua Doutor João Gomes Rocha, 497, Jardim Irajá. WhatsApp 16988041002. Siga no Instagram, @Logify. Sua marca no digital, do jeito certo. Então, para que você não permaneça no mesmo lugar, para que você não continue nessa frustração, faça coisas diferentes. Por exemplo, o Júnior da Logify está lançando o seu canal hoje, que eu convido todo mundo a ir lá no Júnior, como é que é? É Júnior Liraí de AI, de inteligência artificial. Então já vai lá, se inscreve no canal. Se você ainda não é inscrito no Seja Rico, Seja Próspero, se inscreve no canal, acompanha aqui os nossos vídeos e também participe ao vivo aqui do programa Seja Rico, Seja Próspero, todas as terças-feiras, das 18 às 19 horas, aqui na Estação 4, a energia que conecta. Para você ter resultados diferentes, você precisa fazer coisas diferentes. Então, para você não ficar no mesmo lugar, para que as crenças não te aprisionem, para que elas não criem raízes ruins, para que aquele terreno que pode ser muito próspero, pode trazer ali os nutrientes para que você consiga gerar bons frutos e crescer com estrutura, para que você consiga ter um caminho de possibilidades, você tem que fazer coisas diferentes. Então aí vai uma lista de coisas diferentes que você pode fazer a partir de agora. Vamos olhar em relação às nossas finanças pessoais. Você já possui um orçamento? Já sabe quais são os seus objetivos? Médio, curto e longo prazo? Você já definiu metas para alcançar esses objetivos? Você já tem uma lista de todas as suas necessidades? Você já sabe qual que é a diferença de necessidades e desejos? Eu te garanto que esse é o ponto chave para que você consiga transformar a sua vida financeira. É ter um orçamento para alcançar o seu objetivo e a partir daí você viver bem com o seu dinheiro. Muito obrigado para você que ficou até agora conosco. Se você está no YouTube, deixa o seu like, compartilha esse vídeo e não se esqueça de deixar seu comentário e se inscrever no canal. E se você participa conosco aqui da Estação 4, sempre conectado conosco, sempre participe e participe também do grupo Seja Rico, Seja Próspero. Entra lá no link, lá no Instagram, @Seja Rico, Seja Próspero, clica, assim que você entrar na comunidade, você já vai receber os segredos para cultivar a prosperidade. O Engenheiro das Finanças sempre estará aqui com você para que você viva bem com o seu dinheiro e construa riqueza com inteligência financeira. Até a próxima. Seja rico, seja próspero, com o Engenheiro das Finanças. Adalto Flávio, toda terça-feira das 18 às 19 horas.